E aí pessoal, eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama O Enigma do Espaço de 1999. No início do filme, a Gillian Armacost estava observando pela janela enquanto um ônibus espacial decolou. Ela é a professora da segunda série de um colégio e de repente um dos seus alunos a informa que há uma ligação para ela. A Gillian atende a ligação, que é do Centro de Comunicação da NASA. O telefone é conectado ao marido dela, o Spencer Armacost, que é um astronauta que trabalha para a NASA. A ligação parece inadequada para Gillian, já que o seu marido deveria estar orbitando a Terra nesse momento. Independente disso, ela conversa alegremente com ele e mais tarde em casa, ela fala sobre isso com a sua irmã. Ela acha que ela tem muita sorte em ter um marido como Spencer. De repente a TV começa a mostrar alguns noticiários, cobrindo o recente acidente em uma das estações espaciais da NASA. O incidente incluiu o seu marido e outro capitão da NASA, chamado Alex Streck. Ao mesmo tempo, a campainha toca e quando a Gillian atende, um homem chamado Reese se apresenta e diz que ele é da NASA. Antes de explicar tudo pra ela, o Sherman pede pra Gillian ir com ele porque ele precisa levar ela pra um local. Na cena seguinte, a Gillian é levada para a sede da NASA, onde ela conhece a Natalie, a esposa do Alex Streck. As mulheres estavam devastadas e se abraçam acreditando que seus maridos estavam mortos. No entanto, o diretor da NASA chega e dá boas notícias para elas. Seus maridos estavam bem e vivos, mas eles também têm notícias ruins. O Spencer e Alex estavam trabalhando no espaço, consertando um satélite, quando de repente teve uma explosão. Devido a isso, o Centro de Comunicações da NASA perdeu um contato com eles por um tempo. O diretor informa as esposas que seus maridos embarcaram em uma nave e agora estavam voltando para a Terra. O Sherman toca em uma câmera de transmissão, permitindo que as mulheres vejam seus maridos da Terra. Algumas horas depois, o Alex e o Spencer pousam em segurança, mas eles são levados ao hospital devido aos ferimentos graves da explosão. O médico garante a Gillian que seu marido vai ficar bem. No entanto, o Alex sofreu ferimentos muito graves, então ele deve ser mantido na unidade de terapia intensiva. Com o passar dos dias, a Gillian passa seu tempo sentada ao lado da cama do seu marido, enquanto ele estava se recuperando. Por fim, o Spencer acorda e isso alivia muito a Gillian das suas preocupações. No entanto, a condição do Alex continua piorando. Em uma hora, ele acorda sofrendo uma emergência médica e ele precisa de uma cardioversão elétrica. Quando o Alex começa a agir de forma violenta, os médicos precisam ressuscitar ele. A Natalie observa o marido em lágrimas, deitado do lado de fora, incapaz de ajudar ele. Mas felizmente, depois de semanas de espera excruciantes, os médicos conseguem salvar o Alex e colocam ele sob medicação. Logo depois, os astronautas são elogiados por seus feitos heróicos. Durante uma festa de comemoração, a Natalie compartilha sua preocupação com a Gillian. Depois que seu marido se recuperou, ele não disse mais uma única palavra sobre o acidente. Mas acontece que não só o Alex, mas o Spencer também tem estado bastante quieto. No entanto, as duas mulheres concluem que seus maridos simplesmente precisam de um tempo para se recuperar do pesadelo. Após a festa, o Spencer conta à esposa que decidiu deixar o serviço e aceitou um cargo em uma empresa com sede em Nova York. A Gillian não estava muito feliz em deixar a cidade, já que ela se acostumou com o local, mas ela não tem muita escolha. No dia seguinte, enquanto o casal participa de outro evento, eles percebem o comportamento agressivo do Alex em relação à esposa. Ele estava discutindo com ela sobre algo em uma mesa próxima. De repente, o Alex começa a sangrar pela boca e cai no chão. O Spencer corre para ir ajudar o seu colega, mas já é tarde demais. O Alex é declarado morto no local, devastando todos ao redor. Logo depois, é realizada uma coletiva de imprensa, onde os representantes da NASA atribuem a morte do Alex a um derrame. Durante o funeral, a Gillian vai falar com a Natalie em particular para confortar ela. A Natalie conta que, ultimamente, parecia que seu marido estava falando com alguém que não estava no nosso mundo. Ela também sente que alguém estava vivendo dentro dela. A Gillian a conforta, pensando que é o trauma que a morte do Alex causou. Então ela se junta ao Spencer, deixando a Natalie sozinha na sala. Alguns minutos depois, eles de repente escutam um grito. Todos correm para o quarto da Natalie e encontram ela morta no banheiro. Acontece que ela tirou a sua própria vida, sendo incapaz de suportar a dor da perda do marido. Agora, a Gillian e o Spencer se mudam para Nova York.
Em uma festa de trabalho, ela percebe que seu marido estava agindo de maneira diferente. Ele nunca foi uma pessoa muito social, mas agora ele tem muitos círculos de elite. A Dillian pede a ele que conte a ela sobre o dia do acidente da caminhada espacial, o que aconteceu durante os 2 minutos que a sua conexão com a NASA foi encerrada. No entanto, quando ele começa a responder, a próxima coisa que a Dillian sabe é que ela estava na cama com ele. Tudo parece um sonho para ela, e ela só consegue escutar a voz do Spencer ao fundo. Mais tarde, quando ela acorda, a Dillian sente uma dor no estômago. Ela também escuta ruídos estranhos dentro da sua cabeça, algo que ela nunca tinha experimentado antes. Na cena seguinte, a Dillian continua se impressionando com o que experimentou na noite passada. Ela liga para a irmã Nan e ela informa que ela não pode morar sozinha em uma cidade tão grande como Nova York e que as coisas têm estado muito estranhas ultimamente. Logo depois, a Dillian descobre que estava grávida de gêmeos, mas por algum motivo ela não sente alegria. Durante uma noite, o Spencer leva a Dillian para jantar na casa do seu chefe, Sr. McLaren. Ele era uma pessoa muito sofisticada e materialista, algo que a Dillian não gosta muito. Quando ele e a esposa vão embora para colocar a filha para dormir, o Spencer pergunta a Dillian o que tem acontecido com ela ultimamente. A Dillian diz a ele que ela não pertence aos seus círculos recém-descobertos e nem ele. Ela o lembra da última vez que ele disse que não abandonaria sua carreira como astronauta. Mas após o acidente, o Spencer mudou. Então, com um tom nervoso, a Dillian revela que estava grávida. O Spencer fica muito alegre. No dia seguinte, o casal vai ao médico para ver a gravidez. Quando ela e a médica estavam sozinhas, a Dillian conta a ela que no início da sua vida, depois que seus pais morreram, ela procurou um atendimento psiquiátrico porque ela começou a ver seus pais mortos, inclusive ela mesma. Ela também conta ao médico que recentemente tem tido pesadelos que ela teme que possam afetar a sua gravidez. Ao escutar isso, a médica aconselha a Dillian a ligar para ela se surgir alguma emergência. Após a reunião, a Dillian decide se juntar a um grupo de apoio de mães que estão esperando os gêmeos. Isso acaba sendo uma ótima ideia, porque ela finalmente conseguiu a motivação que procurava. Então, nós vamos para alguns meses depois. A Dillian parece estar muito confortável com a sua gravidez. Ela e o marido estavam felizes e ansiosos pelo nascimento dos bebês. Um dia, quando a Dillian visita a loja de bebês, ela é repentinamente abordada pelo Sherman Reese, que parece preocupado. Ele diz que quer conversar sobre os 2 minutos em que o marido dela não teve conexão com a NASA. Ele também pergunta a Dillian se ela percebeu que o Spencer agia de maneira diferente desde o acidente espacial. E é revelado que o Sherman foi demitido da NASA porque, após a sua investigação, ele insistiu com as autoridades que algo estava errado com Spencer. Embora os testes tenham retornado normais, ele mostra a Dillian alguns papéis oficiais e provas que a assinatura do Spencer é diferente desde que ele voltou do espaço. Além disso, seus indicadores médicos também foram alterados. No entanto, a Dillian acha que o Sherman é louco e seu palpite é confirmado quando ela descobre que ele foi demitido pela NASA. Ela pede que ele não a persiga, mas o Sherman é persistente quando ele revela que a Natalie estava grávida no momento da sua morte. A Dillian fica surpresa. O Sherman estava totalmente convencido de que algo a mais aconteceu do que apenas uma explosão, enquanto os 2 astronautas orbitavam a Terra. Ele dá a Dillian um gravador que contém a conversa entre os astronautas enquanto eles estavam no espaço. Mais tarde, a Dillian escuta a fita e descobre de forma chocante que o Alex e o Spencer viram algo durante os 2 minutos. Algo que eles nunca tinham visto antes, nem escutado falar. De repente, alguém bate na porta e a Dillian nervosamente vai abrir. Pro seu alívio, é apenas a sua irmã Nan, que veio até Nova York para surpreender a irmã. Enquanto as duas conversam, a Dillian explica tudo o que aconteceu na sua vida ultimamente. Ela também fala sobre as 2 descobertas recentes sobre o Spencer, mas avisa a irmã para não contar a ninguém. Durante uma noite, a Dillian recebe um telefonema do Sherman e descobre que a Natalie estava grávida de gêmeos. Ela pergunta freneticamente o que a autópsia mostrou sobre os gêmeos e o Sherman responde que precisa se encontrar pessoalmente para mostrar para ela. Na manhã seguinte, os 2 se encontram perto do metrô, mas quando está prestes a discutir sobre a autópsia da Natalie, o Spencer apareceu e a Dillian rapidamente se esconde e os 2 começam a conversar sobre o trabalho deles na NASA. Quando a conversa se arrasta por muito tempo, a Dillian sai de lá.
Mais tarde, ela tenta entrar em contato com o Sherman ligando para o hotel onde ele estava hospedado, mas sem sucesso. Felizmente, como plano B, o Sherman enviou para Gillian a chave de um cofre. Há também um bilhete endereçado para ela poder ir até o local. Ao chegar ao local, a Gillian descobre fotos do seu marido e descobre que o Sherman estava de olho nele desde que ele retornou da missão espacial. Ela também encontra um videocassete, mas quando ela tenta tocar nele, a luz se apaga e a Gillian entra em pânico e foge do lugar. Agora, ela tem certeza de que algo errado estava acontecendo. Mais tarde, em casa, ela assiste ao vídeo em que o Sherman demonstra o que realmente aconteceu no espaço. Ele explica que houve um sinal misterioso perto do Spencer e do Alex, quando eles perderam contato com a NASA. Tudo isso aconteceu muito rápido. O Sherman acredita que o sinal era de um alienígena que queria chegar à Terra, então eles assumiram o corpo dos astronautas. No entanto, os sinais vitais do Alex não sustentou a massa do alienígena e isso causou a sua morte. A Gillian relaciona o vídeo do comportamento errático recente do seu marido e, como ela tem enfrentado pesadelos sobre a sua morte, ela também reconheceu o sinal que soa exatamente como que ela ouviu durante a festa de trabalho em Nova York. Quando estava um tanto inconsciente, depois de ver o vídeo, a Gillian se convence de que o seu marido não é quem diz ser. Ele é um alienígena e há uma grande possibilidade de que os gêmeos ainda não nascidos também sejam de outro mundo. Após essa constatação, a Gillian também tenta um aborto medicinal, mas logo é pega pelo Spencer em flagrante. Ele dá um tapa nela avisando para ela não fazer mais isso no futuro. Em resposta, a Gillian se joga da escada e acorda no hospital. O Spencer revela que os gêmeos sobreviveram à queda, mas também avisa ela para ficar em silêncio sobre o que aconteceu. Enquanto se recupera, a Gillian tem um sonho, onde a sua irmã Nan é morta pelo Spencer. Apavorada, ela deixa o hospital sozinha, mas o Spencer a segue por conta de uma estranha conexão que ele tem com os gêmeos dentro dela. Ela chega em uma casa e rapidamente faz uma barricada na porta e entra no quarto onde ela sonhou que a sua irmã foi morta. A Gillian vê o corpo da sua irmã no chão, mas depois ele desaparece porque provavelmente foi uma visão. Quando o Spencer entra no apartamento, ela inundou o chão da cozinha com água. Com um rádio e um cabo de extensão conectado à tomada, a Gillian segura as pontas dos cabos e diz ao Spencer para ficar longe dela. Então ela nota as marcas de unha na mão dele e percebe que a sua irmã estava realmente morta, assim como ela tinha sonhado. No confronto final, a Gillian diz ao Spencer que ela sabe que ele matou a sua irmã. Ao escutar isso, o alienígena dentro do corpo do Spencer finalmente fala e diz que matou a Nan porque ela estava atrapalhando. Agora, ele mora dentro da Gillian por meio de uma ligação com os gêmeos. Nesse momento, a água começa a cair do teto e no momento perfeito, a Gillian levanta os pés do chão molhado e conecta os cabos. Isso envia uma onda mortal de corrente elétrica em direção ao Spencer, matando ele instantaneamente. No entanto, o alienígena dentro do seu corpo sai e transmite para Gillian tudo. Então assim, vários anos se passaram. Nós descobrimos que a Gillian se casou de novo e seus filhos gêmeos realmente nasceram e estava vivendo uma vida completamente normal. Seu atual marido também é astronauta, assim como Spencer já foi. O filme termina com a Gillian orgulhosamente observando seus filhos embarcarem no ônibus da escola, e ela tem certeza de que seus filhos também terminarão como o pai.